O que era uma tarde de brincadeira quase terminou em tragédia. Pai e filho jogavam bola na rua quando um Pit Monster, uma variação da raça Pitbull, escapou da casa do vizinho e correu em direção às pessoas. Em seguida, ele ataca outro cão. A partir daí, começa uma briga que durou cerca de 5 minutos. Enquanto a criança se esconde desesperada, os adultos tentam separar os animais, mas sem sucesso. O caso aconteceu no bairro Dom Pedro I, na zona sul de São José dos Campos. O cachorro atacado é o pastor belga Max, de 4 anos. Ele sofreu diversos ferimentos no pescoço. Segundo o tutor, o animal entrou na frente do Pit Monster para proteger a criança. De rotina normal. Tava eu, meu filho aqui, aí meu cachorro veio brincar de bola, que sempre brinco de frente de casa. Aí do nada o cachorro vizinho escapou, veio sentido o meu filho. Só que o meu filho ele conseguiu correr por trás do carro e o meu cachorro entrou na frente do cachorro, aí o cachorro um grudou com o outro. Cara, na hora o desespero vai lá em cima, cara. Tentei chutar, fazer de tudo, soltar, puxar ele, mas o cachorro não solta, cara. O mais medo mesmo foi o Pitbull atacar meu filho, cara. Na hora que eu vi meu filho de desespero, é só quem sente mesmo pra ver que o negócio é complicado, cara. O Max agora se recupera bem dos ferimentos, está recebendo tratamento veterinário, tomando medicação, até se tornou meu amigo. Max, dá patinha. Aê, já está pronto para correr e brincar. Mas a preocupação dos moradores continua. Eles temem novos ataques, principalmente porque essa rua tem uma escola e recebe grande movimentação de crianças todos os dias. O cara tem que ter segurança, porque a gente vem de uma escola, passa muito aluno, os alunos de 8ª série, os moleques é meio espoleta, às vezes o cachorro pode escapar de novo, pegar alguém, aí não sabe, né? Vai que acontece uma tragédia, depois que acontece a tragédia já era. Não tem mais o que fazer. A reportagem entrou em contato com o tutor do cão, que não quis gravar entrevista, mas confirmou que o animal é da raça Pit Monster. A principal diferença em relação ao Pitbull tradicional está nas características físicas. O Pit Monster costuma ter a estrutura óssea mais larga, cabeça maior e porte mais robusto. Já o Pitbull é mais leve e ágil. O sentimento de angústia, de raiva, de ódio, da vontade de fazer uma besteira. No dia quase fizemos uma besteira, mas respiramos fundo, tal. Conseguimos o animal abaixar os nervos, depois conversei com o vizinho, falei pra ele, cara, você tem que ter pelo menos 2 portão ali, caso o pitbull escapar um tem o outro. Aí né, conversou certinho e tal, e estamos indo aí, o vizinho, o dono do animal me ajudou, tudo certinho, não tenho nada que falar do cara. Esse foi o terceiro ataque envolvendo cães da raça Pitbull ou de suas variações, registrado em menos de um mês em São José dos Campos. No dia 26 de junho, o Pug Escobar morreu depois de ser atacado por 2 cães durante um passeio no bairro Setteville. 2 dias depois, o Pinscher Léo também morreu após ser atacado em uma praça do bairro Monte Castelo. Já em fevereiro desse ano, uma idosa de 69 anos teve os 2 braços e uma das pernas amputadas após ser atacada por um pitbull no bairro Majestic. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Vamos lá, gente. Como prega o bom jornalismo, aqui a gente ouve todo mundo sempre. E o Rosemir, que é o dono desse pitbull, envolvido nessa história, ele está comigo ao vivo aqui, ele entrou em contato com a nossa equipe para falar. E eu repito, a gente ouve todo mundo para entender o caso, é o nosso papel aqui no jornalismo ético e responsável da TH+ SBT. Rosemir, boa tarde, o que você tem para dizer dessa história? Aliás, bom dia ainda, né? 11h45. O que você tem para dizer dessa história? O que você tem para falar desse caso, onde o pitbull seu acabou atacando essa criança, acabou atacando esse cachorro? Fique à vontade para falar com a gente aqui. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. O meu cachorro, ele não é cachorro de rua, tá? Todo momento, quando eu saio com ele de casa para levar ele para passear, é dentro do carro. Ele não fica na rua, não sai. Foi um descuido porque, devido ao jogo da Copa, de segunda-feira, muitos fogos acabou deixando ele nervoso, onde ele conseguiu arrebentar o portão que dá, do canil que dá acesso para a garagem. E o meu sogro estava em casa. E num descuido do meu sogro, ele pegou e passou pelo portão e não atacou a criança. Ele atacou o cachorro do vizinho, porque criança ele não ataca. Eu tenho um enteado de 10 anos e com as pessoas ele é muito bom em tudo. E corrigindo, ele não é um pitbull, ele é um pit monster.
Pitbull e Pit Monster são totalmente distintos uma raça da outra, tá? Então, o que aconteceu foi isso daí. Dele ter, no descuido do meu sogro, ele escapou sim e atacou o cachorro do vizinho. Só que a todo tempo eu perguntei pro vizinho sobre veterinário, o vizinho sabe disso, paguei os remédios, me propus a pagar veterinário se precisasse também, não querer problema nenhum, porque mesmo eu não estando em casa, o cachorro é meu, eu sou o tutor dele. Então, eu tenho que arcar com as consequências dele, tá? Isso daí foi um caso praticamente isolado, porque ele nunca aconteceu isso daí, ele nunca ficou na rua. Quem mora na rua sabe disso, o vizinho sabe disso. Quando eu vou levar ele para passear é 10 horas da noite, 11 horas às vezes, e é num espaço próprio para cachorro, lá no República. Por isso que eu já levo ele tarde, porque ele não tem uma boa convivência com os outros cachorros, a não ser os que eu já tenho em casa. Então, foi um fato isolado, conversei com o vizinho, já se resolvemos sobre isso daí, tá? Então, o nervosismo dele aconteceu tudo por causa dos fogos. Aí é o que eu falo, né? Eu acompanho a reportagem de vocês, eu sei que é idôneo, todas as reportagens, porém, o pessoal bate muito na tecla sobre ataque de cachorro, mas não bate muito na tecla sobre a venda de fogos, que é proibida. Então, o que ocasionou o estresse dele começou por causa dos fogos. Entendo isso e eu concordo com você, a gente tem que cobrar o cumprimento da lei, essa venda de fogos de artifício com som, e agora na Copa do Mundo, o risco é semelhante ao que acontece nas festas de fim de ano, a gente ainda tem festa junina agora acontecendo junto, tem que ser cobrado o cumprimento dessa legislação, mas então você também tem aquele lado que a gente tem que considerar. Você reconhece que houve um erro no momento que esse cão acabou escapando, como você disse que seu sogro estava manuseando o portão ali e ele acabou saindo. E quando você fala que ele não ataca a criança, porque você tem uma criança em casa e ele nunca atacou, você concorda que com o risco que a gente tem nessa rua de passar um monte de criança, porque tem a escola ali, é perigoso, né? Você mudou a forma de tratar, de cuidar do cachorro dentro de casa, até para evitar que ele escape mais vezes? Queria entender isso. Sim, inclusive ontem eu nem assisti o abençoado Jogo do Brasil, porque eu estava reforçando a parte do canil dele. Reforcei com madeira, tudo parafusada. E quando ele arrebentou o primeiro portão, ele chegou a derrubar a coluna que sustenta a garagem. Então eu tive que fazer um novo reforço lá, tá bem seguro. Se for preciso, depois eu faço uma filmagem e mando para vocês aí, pra vocês verem como é que está. Mas é o que eu falei, simplesmente foi um descuido. Eu sou responsável? Sou, mas devido a um descuido é coisa que não pode acontecer e infelizmente aconteceu. Tá certo. Obrigado por conversar com a gente, ó. E acima de tudo é isso, tá? A gente tá ouvindo do dono desse Pit Monster, do dono desse cão, que ele assume a responsabilidade do que aconteceu, que ele tá disposto a pagar pelos danos e que ele mudou as condutas lá para que isso não volte a acontecer. O que a gente cobra aqui, acima de tudo, é isso. Responsabilidade. Ah, Juliano, mas não pode acontecer. Ok, mas aconteceu. E o que fazer a partir de agora? Quando o dono do cão vem aqui, bota a cara, literalmente a tapa aqui, ele está assumindo a responsabilidade dele e é isso que a gente precisa, que as pessoas assumam a sua responsabilidade para que novas situações assim não aconteçam. Obrigado, meu amigo, por conversar com a gente, ó. E o nosso jornalismo é assim, tá? A gente cobra e a gente gosta de ouvir as pessoas, de entender tudo o que está acontecendo. Parabéns pela sua atitude e vamos torcer para que a partir de agora as coisas transcorram com normalidade aí. E a sua cobrança com relação a fogos, já vou pedir até para a nossa equipe ir atrás disso para entender, nesse período de Copa, essa venda de fogos, como é que está tudo isso e esse reforço na fiscalização que é necessário. Obrigado, meu amigo. São 11h50 agora. Vamos lá, gente. Deixa eu seguir aqui, porque eu tenho o Matheus nesse momento num local de adestramento, onde eles fazem o treinamento destes cães. E eu quero entender o seguinte, Matheus. Esse Pitbull, ou esse Pit Monster, como essa raça, ele é um cão violento, é um cão que pode ser adestrado. Se ele receber esse treinamento, esse adestramento, ele pode conviver em sociedade. É óbvio que nada tira, Matheus, aquilo que eu estava dizendo aqui, a responsabilidade do tutor, do dono, de só sair com ele para a rua com coleira, de manter em segurança, porque afinal de contas, por mais que esse cachorro dentro da casa conviva com crianças, é aquilo que eu estava dizendo. As crianças da rua vão ter outro cheiro, vão ser estranhas para ele. Ele pode encontrar outros animais. Me fala um pouquinho das raças e de como é esse adestramento. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de Pit Monster, Matheus. Bom dia mais uma vez.
Bom dia novamente para você, Juliano, para todo mundo que acompanha a gente. É o que você falou, a gente não quer apontar o dedo, pelo contrário, a gente quer entender a situação. Por isso eu vim até esse centro de treinamento para cães em São José dos Campos. Aqui ao meu lado está o Jean Bernardo. Ele vai contar para a gente mais alguns detalhes sobre como lidar com cães da raça Pitbull e também derivados, parentes, né, Jean? O Juliano pergunta para a gente o seguinte: cães dessa raça, Pit Monster, Pitbulls, eles são violentos por natureza ou depende muito da forma em que ele foi tratado? Como é que você analisa isso? Bom dia. Bom dia a todos. Quando nascem os filhotes, eles têm que ter um prazo para que esses filhotes possam manter com o pai e com a mãe. Por quê? Eles vão ser corrigidos pelo pai e a mãe. E muitas das pessoas tiram esses dogs antes. Então tem que ter pelo menos 90 dias com o pai e com a mãe. Primeiro passo. O segundo é, quando você adquirir um cão poderoso, não estou dizendo que ele é agressivo, mas se um cão poderoso, Pitbull, Pit Monster, Hot, enfim, e derivados, é ideal vocês passarem por um treinamento, por um especialista em comportamento e adestramento, para que vocês possam saber lidar com esse cão. E passando isso, essa obediência básica, essa correção de comportamento, daí sim o seu cão se torna um cão equilibrado. É lógico que quando você tem um cão poderoso, o estrago é muito maior. Mas todos os cães deveriam passar por o processo de obediência básica desde filhotinho. Todos os cães podem passar por esse processo, independentemente da raça? Na verdade, independente da raça, do sexo, da idade, deveriam passar por um adestramento. Inclusive, aquele cachorro que você pega de doação. Porque nós não sabemos da história dele, então é impossível colocar aí seus limites. O gasto de energia física e mental é muito importante nesses casos também. A gente acompanhou alguns casos recentes de pitbull que foi, de animais, melhor dizendo, animais que foram acolhidos das ruas, ou seja, o tutor não necessariamente ele sabe qual a procedência desse animal, o que ele passou antes de ser adotado. Mesmo um animal mais velho que veio da rua pode passar por um processo como esse? Qual é o primeiro passo? Pode e deve. Na verdade, respeitando o limite de cada cãozinho, né? Tem os cachorros mais idosos que já estão ali, já com a energia não tão alta assim. Mas todos os cães deveriam passar por um treinamento. E uma coisa muito importante, gente, os cães precisam viver em bando, viver em matilha. Por quê? A gente consegue colocar num espaço que nós temos aqui, no centro do acampamento, vários cães. E nenhum tipo de problema. Por quê? Porque os cães já estão acostumados a viver em bando, viver em matilha, viver com a espécie. Então, os seres humanos não podem arrancar isso dos dogs. Quanto mais convívio com a espécie, em bando, matilha, isso faz com que o teu cão seja um cão mais equilibrado. Só para a gente encerrar então, Jean, recapitulando, né? Todo animal pode passar, não só como pode, como deve, seja um pitbull, seja um pit monster, um rottweiler, um cão de porte maior, seja de porte menor. Enfim, a recomendação que você deixa é que os tutores, que os proprietários se atentem a essa questão, né? Para evitar outros casos de violência que a gente tem acompanhado, que está muito comum aqui na cidade. Sim, com certeza. Lembrando que também não é só isso, né? A gente tem ali a posse responsável do cão na residência. Então, trancar os portões, plaquinha de identificação no portão, tudo isso para que as pessoas possam entender que ali tem um cão, de repente um cão de guarda. Mas todos os cães deveriam passar pelo processo de obediência básica. Tá certo. Jean Bernardo, especialista em adestramento para cães. Juliano, como a gente conferiu então, não basta apenas passar por esse treinamento, né? Passar esse treinamento para o cão. Também é preciso se atentar em deixar ele socializando com outros animais, também garantir ali uma proteção, um portão que impeça a saída dele para a rua. Como a gente conferiu, o Jean falou para a gente, até mesmo um cão mais velho que foi adotado da rua pode passar por isso, porque a responsabilidade não dá para responsabilizar somente o animal. O proprietário também tem parte desse trabalho, dessa responsabilidade. Juliano. Com certeza, Matheus. Obrigado pelos detalhes. A gente segue acompanhando essas histórias todas.